Obri- Obrigada, Ana. Bom dia a todos. Quero convidá-los a, nesse momento, fechar os olhos. Nesse momento de fechar os olhos, estamos nos desligando da nossa correria diária, daquelas preocupações que nos acompanham e concentrando exclusivamente em nós mesmos. Vamos fechando os nossos olhos, sentindo a nossa respiração mais tranquila, mais serena. Vamos sentindo o nosso corpo relaxado, acomodado. Vamos soltando nossas pernas, nossos braços, para que dessa forma possamos sentir a presença amiga e carinhosa dos nossos mentores individuais, carinhosamente chamados de anjos da guarda, amigos queridos que nos acompanham, nos intuindo, direcionando os nossos passos, acompanhando a nossa jornada evolutiva. A esses amigos queridos agradecemos o carinho, o amparo que nos acompanha. Vamos assim elevando os nossos pensamentos até nossa mãe querida Maria, mãe de amor, de doçura, mãezinha que nos envolve em teu manto azul fluídico, trazendo a paz, a serenidade de que tanto precisamos no nosso dia a dia. Mãezinha, como crianças espirituais que ainda somos, rogamos a tua condução até Jesus, o nosso Mestre amado, teu Filho amado. E diante do Mestre, que amorosamente abre os teus braços a acolher-nos com um abraço fraterno, cheio de amor, queremos agradecer. Mestre, agradecemos pelo teu Evangelho bendito, agradecemos pelo teu imenso amor, agradecemos pelos teus exemplos e agradecemos também, Mestre, por todas as oportunidades que nos concede a cada novo dia, mesmo aquelas que ainda não conseguimos compreender. E assim, com o coração repleto de muita gratidão, vamos até Deus, nosso Pai, para também agradecer ao Pai por tudo que temos, para agradecermos ao Pai por tudo que somos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixes cair em novas tentações, em novas faltas, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia novamente a todos, que a paz e o imenso amor de Jesus possam continuar nos envolvendo hoje e sempre. O tema para as nossas reflexões dessa manhã é educação para a morte. Nossas reflexões, elas são muito importantes sobre esse tema e sei que muitas pessoas vão se sentir incomodadas, mas é necessário também falar sobre morte. Sei que muitos não gostam de lidar com esse assunto por já ter sofrido muito, mas não podemos negar que a nossa caminhada nessa encarnação é feita de altos e baixos, e nem todos os momentos podemos dizer que são repletos de alegria. Sendo assim, todo mundo já passou ou vai passar, sim, pela experiência do luto, em uma ou mais provas de perder um ente querido. Talvez alguns de nós já tenhamos sofrido em algum momento da vida com a perda de alguém, ou quem sabe ainda somos aqueles que preferem nem tocar nesse assunto por medo de não saber lidar com ele. Talvez por termos este tabu, não sabemos como lidar quando a morte chega e aí ficamos perdidos, perplexos, sem saber o que fazer. A morte é um fato certo em nossas vidas. E por não podermos controlar quando e como ela acontece, e nem mesmo quando iremos morrer,
podemos nos sentir inseguros. Natural. Porém, temos que lembrar que a morte é apenas um fenômeno biológico. Ela acontece apenas com o corpo físico. É certo que falar de morte não é algo assim tão comum no nosso dia a dia, na nossa roda de amigos, familiares, não falamos sobre ela. Costumamos pensar na vida, somente com planos, sonhos, conquistas, perspectivas, chegadas, e anulamos o fato da finitude, da partida, das perdas do fim, ou seja, da morte que também é parte de um ciclo da vida. É importante ressaltar que falar no assunto é fundamental para entendermos e sabermos como lidar de forma mais ajustada quando este momento chegar. Na psicologia, o luto está ligado aos processos que envolvem perdas em diversos contextos e podem ser muito mais abrangentes. Mas aqui hoje vamos focar nessa definição geral da palavra que está relacionada realmente à morte. Certa vez eu ouvi o seguinte, que acordar, respirar, pensar, existir, não há um verbo que não doa durante o luto. Talvez dormir alivie, que é quando a dor adormece, momento em que o medo desperta. Será preciso enfrentar o dia seguinte. Perder quem amamos é morrer um pouco. Mesmo que o coração insista em bater, o luto nos torna um lugar ruim. Queremos fugir de nós mesmos, emprestar outra vida, perder a memória, trocar de papel, qualquer coisa que nos tire a dor com a mão, que nos salve do horror de sentir que alguém foi amputado de nós. Não há alívio imediato. Bom, esse depoimento, tão doído, foi escrito certa vez pela jornalista Cris Guerra, quando ela, grávida, precisou enfrentar o luto pela morte do seu marido. Em nossa cultura, ninguém é preparado para vivenciar esses processos de perda, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde estaremos diante dessa situação. O certo é que luto, morte, perda é assunto que pouco se fala. Então, o que fazer quando a morte leva aqueles a quem tanto amamos? Não existe uma fórmula mágica para dizer exatamente como vamos passar por este momento de maneira mais adaptativa. Não há como prever as reações, se vamos chorar, desesperar, sentir raiva, remorso, culpa. Porque tudo depende da forma como ocorreu a situação e cada um vai vivenciar este momento de acordo com suas crenças, suas preocupações, suas percepções, resiliência, suas estratégias de enfrentamento e de acordo com o significado que se atribui à pessoa que se foi. E isso é individual, é único para cada pessoa. Recordando Sócrates, quando estava no júri lá em Atenas, diante da morte, sua mulher desesperada, aflita, correu para a prisão e gritou: Sócrates, os juízes te condenarão à morte. E aquele homem, sabiamente, respondeu: eles também estão condenados a ela. E a mulher insistiu, achando que ele não tinha compreendido. Ela insistiu no seu desespero. Mas a sua sentença é injusta. E ele respondeu: preferia que fosse justa? A serenidade de Sócrates era um produto de um processo educacional. Essa educação para a morte. E é curioso perceber que hoje só cuidamos da educação para a vida. Esquecemos que, na verdade, o que vivemos e um dia morreremos. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. Saber aceitar e conviver com ela também faz parte de um processo de amadurecimento que mais cedo ou mais tarde cada um precisa enfrentar. A morte causa uma dor irreparável. É como se uma ferida profunda que se abre no peito e leva um tempo, sim,
para cicatrizar. Mas a certeza que se tem diante deste ferimento é que ele cicatriza sim. Essa cicatriz sempre vai trazer a lembrança que alguém especial esteve ali. Este processo, o luto, é inevitável, porque faz parte da vida. A saudade pela perda vai sempre existir, mas cada pessoa precisa buscar se reorganizar e manter um bom ajustamento para se adaptar à nova situação e, principalmente, continuar a sua vida. A doutrina dos espíritos, ela nos explica sobre a morte. Assim como o nascimento, são transições entre os dois planos de vida. O plano material, onde nós estamos, e o plano espiritual, de onde viemos e para onde nós vamos retornar. Ela é uma passagem, assim como nascer. Vivemos ora do lado de lá, ora do lado de cá. Mas a nossa verdadeira morada não é aqui, não é no planeta Terra, e sim no mundo espiritual. Viemos em aprendizado. Viemos aqui para aprender mais. Viemos aqui como uma escola. Nesse momento, neste exato momento, estamos aqui encarnados. Encarnamos para passarmos pelas experiências, pelas oportunidades necessárias para o nosso crescimento moral e assim irmos elevando gradualmente. A vida aqui é uma escola e precisamos passar de níveis, precisamos melhorar. A vida após a morte, no Espiritismo, já é um fato incontestável, que nos consola pela certeza da continuidade da existência. Nos ajuda a entender que a vida não acaba no túmulo, que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova etapa. Lá na questão 289 do Livro dos Espíritos, Kardec ele encontra ali palavras interessantes que falam, que explicam justamente essa questão. Os espíritos, eles esclarecem que nossos parentes e amigos, eles costumam vir ao nosso encontro quando deixamos o nosso corpo físico aqui na Terra. Ou seja, ao morrer, nós nos reencontramos com aqueles que amamos e que se foram antes de nós. Neste ponto, verificamos a mais pura expressão do amor de Deus por nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no item 21 do capítulo 5, nós temos uma passagem que aborda sobre como superar a dor da morte de um familiar. Diz o seguinte: vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo, ou seja, livre deste nosso corpo. E ainda acrescenta: mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Os seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transborda de alegria. Mas também as vossas dores os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Assim, a assimilação dos conhecimentos espíritas nos ajuda a entender transitoriedade da vida material, nos fortalecendo para superar a saudade daqueles que partiram antes de nós, mas que não desaparecem assim para sempre. A saudade fica. Essa é a consolação que o Espiritismo nos oferece, pois o medo da morte é o receio da destruição total, portanto, a noção insuficiente acerca da vida que nos aguarda, a nossa vida futura. À medida que compreendemos melhor o que nos espera para o além do túmulo, o temor da morte diminui e pode, inclusive, desaparecer, pois vamos estar cientes de que a vida terrena é transitória e de que nos aguarda outra vida
vibrante, verdadeira, com tranquilidade, nós conseguimos vencer a morte, enfrentar de forma mais serena. A certeza da vida futura dá um outro curso às nossas ideias, outro objetivo ao nosso trabalho. A certeza de que após a morte poderemos reencontrar amigos, reatar relações que tivemos na Terra e de que o fruto do nosso trabalho aqui não se perde, pois prosseguirá em inteligência, em perfeição, nos traz calma ao momento da morte. Afinal, não podemos imaginar a morte como uma megera, como algo ruim que vem destruir a nossa felicidade, ceifando a vida mais preciosa ou o ser mais amado. Não. Ela está inserida na lei da destruição, lei instituída por Deus, que opera com sabedoria a sua ação. Se faz necessário, se faz urgente nos reeducarmos e educarmos também nossos filhos e crianças que estão chegando. É preciso sim falar sobre a morte com as crianças, ensinar aos pequeninos que a morte ela não existe, senão neste tocante ao nosso corpo físico. A florzinha morre, o passarinho morre, assim como as pessoas morrem. Não inventar histórias e muito menos mentiras. A morte é do corpo. O espírito é imortal. Ele é imortal e habita esse corpo humano para crescer, para evoluir. É necessário mostrar que a alma se desembaraça, radiosa, dos grilhões terrestres e, em lugar das lamentações e do triste e longo adeus, a saudade de, quem sabe, um até breve, até logo. Sem dúvida, muito tempo será preciso para que possamos nos desfazer dos preconceitos acerca da morte. No entanto, há que se recomeçar esta educação, pois à medida que se concebe uma ideia mais sensata da vida espiritual, os medos vão desaparecendo. No livro de Richard Simonet, No Endereço Certo, lá no capítulo 6, temos um texto chamado Diálogos sobre a Morte, onde encontraremos um discípulo, juntamente com seu mestre, a conversar sobre a morte. E peço mesmo licença para ler aqui e dividir com vocês. Diz o seguinte: neste diálogo, o discípulo andava muito temeroso, receoso, com medo mesmo da morte. E ele pergunta assim ao mestre: Mestre, qual a maior certeza da vida? E o mestre responde: a morte, meu querido. Ninguém fica para semente. Terrível pensar que um dia a vida se extinguirá de nós. E o mestre continua: a vida é eterna. A morte é apenas uma face de uma mesma moeda. E o discípulo insiste: deve ser muito triste partir. Considere a felicidade de regressar. Na espiritualidade não há limitações físicas. Tenho medo, principalmente da família. Apavora-me a perspectiva de deixar meus entes queridos. Naturalmente, há um instinto de conservação e raros conseguem desapegar-se das situações humanas. A morte não desfaz as ligações afetivas, separa transitoriamente o amor e a força de gravidade das almas. Os que se amam legitimamente permanecem ligados para sempre. E o discípulo continua: não me conformo com a perspectiva de perder tudo. A virtude e a sabedoria são patrimônios inalienáveis. Sustentam nossa felicidade onde estivermos. Existe uma fórmula para definir quando chegará a nossa hora? A morte assemelha-se a um ladrão. Ninguém sabe quando virá. Então, como preparar-me? Vivendo cada dia como se fosse o último, o mais especial deles. E qual a orientação fundamental? Evitar o mal? Muito mais que isso, praticar o bem. Alguma prioridade? Minha família? Família? Família universal.
Somos todos irmãos. A existência humana é apenas um momento da vida eterna. O grande problema é que os homens pretendem fazer desse momento uma eternidade. Apegam-se às paixões, interesses do mundo, distraídos das finalidades de aprendizado e renovação da jornada terrestre. Por isso, desajustam-se diante da morte. Então, queridos companheiros, que possamos cuidar da nossa vida, de todos os nossos ao redor, com sabedoria e amor. Que saibamos, sim, viver e também nos preparar da melhor forma possível para esse nosso momento de morte. Que possamos todos nós aguardar esse dia com a alma leve, a consciência em paz, um sorriso de dever cumprido. E quando ela chegar, o nosso dia, a nossa vida, terão sido bons? Pensemos nisso. Quero convidá-los a novamente fechar os olhos, sentindo neste momento a harmonia que se faz presente nessa manhã. Possamos entrelaçar os nossos melhores sentimentos e assim vibrar muito amor e muita luz. Que possamos vibrar muito amor e muita luz por toda a paz e por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz por todas as pessoas, em especial aquelas que passam por algum tipo de dificuldade no campo da saúde. Vibremos muito amor e muita luz por aquelas pessoas que perderam as esperanças, não sabem por onde caminhar. Vibremos amor, muita luz por nós, de acordo com as nossas necessidades. Vibremos por nossos familiares, principalmente aqueles que sabemos estarem mais necessitados de vibrações de amor. E deixemos que muitas vibrações de amor e luz possam ser levadas e direcionadas aonde houver maior necessidade. Vamos assim dando graças a Deus e que assim seja.